quando tinha 12 anos, 11, 12 anos, minha mãe era evangélica da igreja Deus é Amor. E eu ia para a igreja com ela de vez em quando, com 9, 8, 10, 11. Mas eu nunca assistia culto. Eu ficava debaixo do banco dormindo, né? Eu e o Elias. O Elias era pequenininho, a gente ficava dormindo. Mas quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, minha mãe chegou em casa um dia e disse para mim assim: eu capinava quintal e havia uma chácara muito grande, tem ainda até hoje, uma chácara muito grande lá perto onde minha mãe morava. O dono dessa chácara era o dono da drogaria Pax, na Generoso Ponce. Foi uma das farmácias mais famosas que Cuiabá já teve. E a dona Araí e o seu João eram patrões excelentes. E todo final de semana eu era contratado pelo seu João, que era um velhinho que estava sempre afim da minha mãe, porque minha mãe era divorciada, e ele estava sempre de olho na minha mãe, e ele sempre ia lá em casa. Aí eu falava para ele assim: seu João, não tem um emprego lá para mim? Ele falava: tem, você pode limpar a área. Eu comecei a lavar a área, lavar os banheiros da piscina, lavar as janelas, porque era muita poeira. E de lá eu fui trabalhar na farmácia. Um dia minha mãe chega em casa e fala assim: esse é seu envelope de dízimo. Eu falei: o que é isso? Ela falou: dízimo, 10% do que você ganhar, você vai ter que dar na igreja. Eu falei: mas para que isso? Para que eu vou dar dinheiro para a igreja? Ela falou assim: não é para a igreja, guri, esse dinheiro é para as coisas de Deus, e para Deus te abençoar. E eu falei: tudo bem. Peguei um envelope de dízimo. Passa uma semana, a mamãe chega com um envelope da campanha de oferta. Falei: de novo? Mais esse. Toda semana você vai dar uma oferta na campanha. Então eu posso dizer para você com muita propriedade que desde de adolescente eu sou dizimista e ofertante. Sabe, irmão, e eu tenho autoridade para falar para você disso nessa noite. Dízimo é a 10ª parte de tudo que vem às tuas mãos. E tem gente que fica assim: ah, mas eu vou entregar dízimo para a igreja. Não, dízimo não existe em função da igreja. Não, pastor, não. Se você estudar a Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver que dízimo existe em função do sacerdócio, não em função da igreja. Isso é o que a palavra de Deus ensina, antes da lei, na lei e na graça. Ah, pastor, e a oferta? Antes da lei, já existia também a oferta. E a oferta não é o que você quer dar. Porque tem gente que acha que oferta é o que a gente quer dar. Não, não é. O apóstolo Paulo ensina, José também ensina, Abraão também ensina, quando ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Eles ensinam que a oferta é aquilo que o Espírito Santo propõe no seu coração. Você está aí, irmão? Então o dízimo é a 10ª parte, e oferta é aquilo que o Espírito Santo propõe no seu coração. Oh, mas a oferta não é o que eu quero dar? Não, porque se você for olhar na Bíblia, Ananias e Safira foi dar uma oferta que eles quiseram dar, e por conta da mentira eles caíram mortos dentro da igreja. E não estou falando da lei não, estou falando da graça. Então a oferta não é o que você quer dar, é o que o Espírito Santo fala para você. É por isso que todas as vezes que você for ofertar, fala com Deus. Fala: Espírito Santo, o que eu devo ofertar nessa noite? Talvez o Espírito Santo fale para você assim, ó: oferta uma camisa para o Jacó. Para o Jacó não, para o Barone. Eu olhei para o Barone e falei: Jacó. Oferta um sapato para o pastor Arley. Ou Deus vai falar para você assim, ó: oferta R$100 na igreja. Ou oferta um carro na vida da sua sogra. Esses dias eu falei com a minha esposa, eu achei que não era de Deus, porque eu estava sentindo de dar uma passagem aérea para minha sogra para a Ucrânia. Aí eu falei com a minha esposa, e falou assim: acho que não é de Deus não. Eu falei: ah, então tá bom. Mas oferta é aquilo que o Espírito Santo propõe a você. Você está aí, irmão? Você está aí, irmão?
A oferta existe em função da igreja. Fala comigo, oferta é em função da igreja. Diga, dízimo é em função do sacerdócio. E a primícia? Primícia é em função de honra a Deus. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não sei o que é essa primícia. Provérbios 3:9. Abel ensina o que é primícia. A Bíblia diz que Caim foi levar uma oferta qualquer, mas Abel foi levar a primícia. Sabe por quê? Porque não existia igreja, não existia sacerdócio, e a primícia era a honra a Deus. Aí vem Salomão em Provérbios 3:9 e diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então a primícia é algo que você faz em honra a Deus. E agora nós fechamos. Você sabe o que é dizimar, que é em função do sacerdócio. Você sabe o que é ofertar em função da igreja. Porque no tabernáculo, as despesas do tabernáculo eram pagas com as ofertas. Então a sua oferta serve para pagar a luz, pagar a água, dar manutenção todos os meses no ar-condicionado. Tem gente que acha que é barato. Todo ano nós temos que pagar quase R$8.000 só para limpar esses ar-condicionados. É caro. Então a oferta é para isso. E a primícia? A primícia é a honra. Pastor, e como que eu entrego a primícia? É muito fácil. Você pega o que você ganha por mês e divide por 30. Por quantos? Se você ganha R$1.000, 33 é a sua primícia. Pastor, não é muito, né? Não, Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado, ou Deus espera de você, a honra. A honra. Então, você aprendeu nessa noite, numa aula que eu dou aí de 6 dias, em poucas palavras, o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícia. Agora, você quer saber quais são as vantagens disso? Aí eu te convido você ir para o Instituto Vinho Novo, e lá você vai aprender a palavra de uma forma extraordinária e sobrenatural. Amém, meu irmão? Então, debaixo dessa palavra de fidelidade, sai do seu lugar, venha ao altar do Senhor, mas venha com alegria. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado pelo privilégio que temos de poder vir ao teu altar, honrar a ti, agradecer ao Senhor, ó Deus, porque Davi disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Deus, pela vida, obrigado pelo pão, obrigado pela casa, obrigado pelos filhos, obrigado a Deus pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nosso coração se alegra, e isso nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.